Tradutor: Otaquinho, Souta e Yuko deixaram a masmorra onde Raisha mora. Os tesouros dentro daquela masmorra eram algo que as pessoas normais nem sequer podiam imaginar. Excedeu em muito o tesouro de grandes países como o Reino Hebreu e o Império Eterno. No entanto, se alguém quisesse pegar todos esses tesouros, teria que enfrentar inúmeros monstros de primeira, segunda e terceira evolução. Além disso, um batalhão de monstros de quarta evolução com dezenas de monstros de quinta evolução. Depois disso, eles teriam que enfrentar o Lorde Monstro, a Rainha da Destruição. NT, Lorde virou a Rainha e Deus vai virar Divino. Se eles quisessem limpar esta masmorra e levar todo o tesouro dentro dela, eles precisariam de uma potência de nível divino em seu grupo. Uma potência que poderia igualar a Rainha da Destruição, que era famosa por seu poder destrutivo. Uma potência comum de nível divino não teria chance contra Raisha. Na época em que um Lorde Monstro atacava o continente, humanos e Demis enviaram um grupo composto de potências de nível divino para parar o Lorde Monstro. A diferença de poder entre o Lorde Monstro e o Deus dos humanos e Demis era grande. Um Lorde Monstro recém-evoluído poderia facilmente destruir um Deus recém-nascido. É por isso que para conquistar esta masmorra vários deuses foram necessários para lutar contra Raisha, já que ela não era um Lorde Monstro comum. Ela era uma criatura que podia lutar contra os temíveis mandamentos da vontade de Deus. Nos tempos antigos, um Lorde Monstro chamado Rei Macaco causou estragos no continente de Deus. O Rei Macaco derrotou vários deuses, mas foi interrompido pelas forças unidas dos deuses do Palácio Celestial. Souta olhou de volta para a masmorra de Raisha. Depois de alguns momentos, ele virou a cabeça e começou a se afastar. Yuko seguiu silenciosamente com uma bolsa nas costas. Esta sacola estava cheia de frutas que Raisha preparou como recompensa de Souta. Ele esticou os braços e disse: Eu irei em direção ao Império Eterno a toda velocidade. Yuko, apenas segure essas frutas e espere que eu a convoque. Mu. Yuko acenou com a cabeça como se entendesse suas palavras. Bom, Souta sorriu enquanto ativava os feitiços de velocidade felina e impulso de agilidade. Ele dobrou levemente os joelhos e com um boom ele avançou na direção do Império Eterno. Sou voz. Ele então usou corrida para aumentar sua velocidade enquanto corria em linha reta. Sua velocidade era maior do que ontem. A diferença era enorme e tudo graças às frutas que comeu antes. Souta também poderia usar sua mana para aumentar, mas não o fez. Ele não queria atrair a atenção de alguns monstros nesta floresta. Na verdade, alguns dos monstros já o sentiram, mas o ignoraram enquanto Souta deixava rapidamente seu território. Lorde, está tudo bem em deixar aquele Goblin ir embora? O Goblin Executor perguntou a Raisha em um tom educado. Raisha estava sentada em seu trono com os olhos fechados. Ela lentamente abriu os olhos quando ouviu a pergunta de seu subordinado. Ela sorriu e respondeu: Tudo bem, ele vai voltar. Posso ver em seus olhos. E estou ansiosa por esse dia. Depois de responder à pergunta de seu subordinado, ela apoiou o queixo na palma da mão e mais uma vez fechou os olhos. Ela tinha a sensação de que seu retorno não estava tão longe. Souta chegou em frente ao portão do Império Eterno. O suor estava se formando em sua testa e ele o enxugou com a mão. Ele tentou chegar a este lugar o mais rápido possível, então isso drenou um pouco do seu vigor. Souta então contatou Lumilia usando o talismã de transmissão para que todos soubessem que ele estava no Império e iria chegar à pousada. Lumilia disse a ele que o grupo da Corporação Lane estava procurando por ele. Ela disse a eles que ele não havia retornado e os informou que eles poderiam continuar limpando as masmorras enquanto Souta estivesse fora. Ela explicou ao grupo Lane por que ele não voltou e o grupo da Corporação Lane só pôde aceitar sua explicação. Você fez um bom trabalho. Vou cancelar a conexão, então espere por mim no meu quarto. Ligue para os outros também. Souta disse enquanto parava de derramar sua mana no talismã. Ele caminhou em direção ao portão com Milko ao lado dele. Ele mostrou sua identidade de aventureiro aos guardas e entrou no Império com Milko. Ele não chamou Yuko na pousada porque não queria problemas. Os guardas sempre registravam quem entra e sai do Império, então se os guardas disserem que há um monstro na cidade que não tem autorização para entrar, ele será punido.
Ele tinha que seguir as regras do Império Eterno se quisesse ficar aqui em paz. Ambos entraram no Império sem problemas. Souta e Yuko não foram para outro lugar enquanto iam direto para a pousada. Ele estava muito animado para encontrá-los enquanto trazia lembranças da masmorra de Raisha. Bem, eles não saberiam que essas frutas vieram de uma masmorra de um Lorde Monstro. Depois de alguns minutos, os dois chegaram à pousada. Souta deixou Yuko descansar porque eles não dormiam desde ontem. Eles estavam muito cansados, embora sua resistência e mana estivessem cheios. Souta entrou em seu quarto e descobriu que todos estavam lá. Parece que Lumilia seguiu suas palavras e chamou todos em seu quarto. Que boa menina! S. Souta. Você. Lin abriu os olhos amplamente quando viu Souta. Souta olhou para ela e disse com um sorriso no rosto. Tive um encontro de sorte, então estou de volta completamente recuperado. Ele sabia que Lin conseguia sentir sua mana em seu corpo. Ontem, ela não podia sentir nada dele, pois sua reserva de mana estava severamente danificada naquele momento. Ele não tinha uma única partícula de mana em seu corpo ontem, mas era diferente agora. Sua mana estava claramente mais forte e muito mais densa do que da última vez que ele a mostrou. Vou equipar a pulseira do silenciamento mais tarde. Eu tenho que explicar a ela para que ela não fique surpresa se ela não puder sentir minha mana. Souta pensou enquanto se lembrava do artefato que solicitou. Ele moveu a cabeça e varreu os olhos para os membros do Dark Oculus. Lumilia, Lin, Brian, Brando, Alice, Eugene e Cluster estavam todos olhando para ele. Eles estavam esperando que ele dissesse algo como líder do partido. Primeiro, olhe para isso. Eu tenho um monte de frutas de mana. Vocês podem terem essas frutas para melhorarem seus corpos. Souta disse enquanto colocava uma sacola de frutas na frente deles. Entendo. Meus sentidos não estão errados. Essas são frutas de mana de verdade. Eugene disse enquanto pegava uma fruta e olhava para ela. Alof, seu espírito contratado, apareceu em seu ombro. Ela apareceu porque sentiu as frutas de mana. Ela era um espírito, então era bastante sensível a essas coisas. Todos sabiam que ele era um contratante espiritual, então não ficaram surpresos quando Alof apareceu. Eles apenas olharam para ela com um olhar curioso. Eles não viram Alof antes e apenas ouviram. Jin, esta é uma fruta do coração gelado. Pode aumentar muito a sua resistência ao frio. Alof disse ao reconhecer a fruta na palma da mão de Eugene. Uau! Só vi algumas dessas frutas aqui nos livros. Não pensei que o irmão Souta encontraria essas frutas. Cluster exclamou enquanto olhava para as frutas. Clap! Souta bateu palmas para chamar a atenção de todos. Quando todos olharam para ele, Souta abriu a boca e disse, todas as frutas dentro do saco enorme são frutas preciosas. Bastante difíceis de encontrar. Lumili olhou para Souta com uma expressão preocupada. Se aqueles nobres gananciosos soubessem que Souta possuía esses recursos preciosos, eles o incomodariam, assim como o que aqueles nobres fizeram com o pai dela quando ele obteve o mel. Ela não queria que a mesma coisa acontecesse com Souta. Souta sentiu o olhar dela, então olhou para ela e disse, eu sei o que você está pensando, mas acho que ninguém entre nós diria a alguém que temos essas frutas de mana. Ele conhecia a personalidade dos membros do Dark Oculus, então não precisava se preocupar com vazamentos de informações, a menos que alguém estivesse fingindo. Ele provavelmente enlouquecerá quando seus companheiros o traírem. Se isso acontecer, ele só poderá se culpar por confiar neles e matará aquele que o traiu sem piedade. Mas a ideia de ele matar seus companheiros deixa um gosto ruim em sua boca. Ele só podia esperar que ninguém o traísse. Vou dar 10 frutas para cada um de vocês e colocar o resto em nosso tesouro, disse Souta a eles. Ele não planejou dar tudo a eles porque tinha outros planos para as frutas. Tesouro? Temos tesouro? Brando perguntou a Souta com uma expressão confusa. Ele era um dos membros fundadores do grupo, mas não se lembrava deles terem um tesouro. Não, não temos, mas vamos construí-lo depois de voltarmos para a cidade de Ladros, Souta respondeu à pergunta de Brando. Influência e poder eram tudo o que ele precisava.
Ele irá expandir o grupo da Arcoculus em uma legião.